Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, diz: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Irmãos, aqui o rei Acabe havia morrido e o seu filho Acasias assumiu o poder. Mas quando uma liderança, seja liderança boa ou má, se ausenta ou morre, os seus inimigos se levantam e aproveitam para atacar. É assim, irmãos. Então a liderança, ela está ausente, ou ela teve algum problema, ou mesmo ela morreu. Nessa transição o inimigo aproveita para atacar. Ou seja, tem até um ditado que diz que na ausência do gato os ratos se manifestam, né? Então vigie, toda vez que tiver uma mudança, toda vez que alguém não estiver presente, vigie. Vigie, porque o inimigo, ele aproveita esses momentos. E Acasias, filho de Acabe, que substituiu o pai no reino, sofreu um acidente. Ele caiu de uma grade alta, caiu e depois, em função da queda, ficou doente, adoeceu. E fez o que quem crê em Deus nunca deve fazer. Nunca faça o que fez o Acasias aqui. Ele enviou pessoas, auxiliares, para consultar outros deuses, para consultar entidades, para consultar demônios, para saber se ele seria curado ou não da doença. Irmão, nunca faça isso. Você que crê em Deus, dificilmente faz isso. Mas isso é uma prática comum às pessoas do mundo. As pessoas do mundo, quando vêm as tribulações, enfermidade, problema qualquer, consultam espíritos, consultam gurus, consultam mortos, consultam imagens, consultam falsos líderes, consultam formadores de opinião, consultam horóscopo, consultam tarô, etc, etc, etc. Quem é do mundo, quando vem uma adversidade, consulta todas essas, desculpe o termo, todas essas porcarias que o diabo inventou. Então, quem consulta tudo, não confia e não crê em nada. Porque aquele que crê em algo, ele só consulta aquilo que ele crê. Então, aquele que vive consultando a tudo quanto é tipo aí de entidades, imagens, de mortos, espíritos, é porque não crê em nada. Quem apela para tudo não recebe nada de Deus, porque não crê em Deus. Porque uma característica de quem crê em Deus é que só ouve, só procura e só consulta a Deus. Então, aquele que apela para tudo, para todos os recursos, seja qual for a adversidade, pode ser uma sentença de morte terminal. Busque, consulte e creia só em Deus. Não faça como Acasias aqui. E vocês vão ver o para quê desse texto. Para que Deus preparou esse texto para nós? Vejam aqui no versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para ti encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Irmãos, o anjo do Senhor, com ordem de Deus, trouxe uma missão para Elias: intercepta esses mensageiros antes que eles consultem Baal-zebu, e diga a eles, para que eles possam dizer ao rei: não tem Deus em Israel, para vocês consultarem a demônios? Essa é a pergunta que Deus faz a muitos que se dizem crentes. É uma pergunta que deve ser feita a muitos que se dizem crentes, que consultam pessoas,
mais psicólogos, consultam líderes, consultam falsos profetas, consultam adivinhadores, consultam aqueles que vivem dando profetadas por aí, consultam intelectuais e não consultam a Deus através da palavra de Deus. Ou mesmo consultam um monte de coisas para no final, frustrado, porque essas coisas não podem fazer nada por ninguém, aí então consultar a Deus. Vocês vejam que Deus moveu um anjo para falar com Elias, não para curar Ocasias, não para abençoar Ocasias, mas para fazer uma pergunta, porque Deus tinha um tratamento a ele, para fazer uma pergunta e trazer um ensinamento para nós, um grande ensinamento. Qual é o ensinamento? Quem crê em Deus só busca, só consulta, só aceita a Deus, só divulga a palavra de Deus. Tem muitos crentes enganados que vivem consultando aí. Irmãos, vocês podem sentar além em mim, mas quem diz que crê em Deus e consulta psicólogo não crê em Deus coisa nenhuma. Eu até entendo que a pessoa que ainda não está convertida, está no começo da conversão, ela até procure auxílio de um especialista nessa área. Não tem entendimento, está começando. Mas aquele que já está um tempinho com o Senhor, que diz que crê em Deus, vai consultar psicólogo, vai consultar pessoas que muitas vezes têm problemas piores do que ele e não conseguiu resolver. Muitas vezes vai trazer uma direção fora da palavra de Deus. Faça isso, faça aquilo fora da palavra de Deus. É porque não confia em Deus. Uma coisa é você buscar médicos para o corpo. Outra coisa é problemas da alma, problemas espirituais. Só o Senhor resolve. Então entenda, irmãos, é claro, irmãos, que você fala para uma pessoa, você pode até desagradá-la, criar uma inimizade, criar um certo problema, mas tem que falar, irmão. Se você crê em Deus, irmão, vai consultar a pessoa, irmão, para dizer o que você tem que fazer, irmão. Então você não confia em Deus, então você não crê em Deus. Está fazendo... É claro que o Ocasias era filho do Acabe, um idólatra, um dos piores reis de Israel. E ele estava consultando Baal-zebu. Ele era um ímpio. Mas tem crente, irmão, que faz isso, irmão. É crente coisa nenhuma. É crente de Araque. Não crê em Deus, porque aquele que crê em Deus, ele só consulta a Deus. Entendam? Isso é fundamental, porque aquele que não crê em Deus fica consultando outros, desagrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus e não recebe nada de Deus. E a pergunta que fica para alguns crentes: vocês não têm um Deus que diz que é todo-poderoso? Você não tem a palavra de Deus que diz que é o seu Deus que ilumina, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que tem poder? Então por que fica consultando outras coisas antes? Porque quem crê em Deus, quem confia em Deus, antes de qualquer coisa, procura ouvir a Deus através da palavra de Deus. De Deus direcionar para procurar um determinado especialista, procure. Mas antes, consulte ao Senhor. Porque quem não consulta a Deus, ele é enganado pelo inimigo. E depois vem a Deus, apela para tudo quanto é soluções mágicas por aí, não consegue nada, e depois vem para Deus para que Deus o conserte. Deus não termina aquilo que você começou sem consultá-lo. Ele não termina. Você começou algo sem consultar a Deus? Encerre e comece novamente com a direção de Deus,
Porque não fica esperando Deus terminar aquilo que você começou sem consultá-lo. Ele não tem compromisso nenhum com aquilo que você colocou na sua cabeça sem consultá-lo e começou a fazer. Quem crê em Deus, o consulta, só consulta o Senhor, só confia no Senhor e só ouve e só divulga a palavra do Senhor. Está divulgando palavras de outros aí, de sábios, de gurus, é porque não crê e não confia na palavra do Senhor. Porque aquele que crê e confia só divulga aquilo que está escrito, está escrito, está escrito. Tantas pessoas carentes da palavra e alguns que se dizem crentes ficam divulgando coisas que não estão na palavra, que conflitam com a palavra, que às vezes tem um detalhe sutil de Satanás. Crê em Deus. Sabe que Deus quer de nós? 100%. 100%. Só busque a Deus, só adore a Deus, só consulte a Deus, só divulgue a palavra de Deus. Seja um cristão fiel e não infiel. É isso, irmãos. Segundo Reis 1:4 diz: e por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Irmãos, a sentença do Senhor disse: por isso, porque você não consultou a Deus e foi consultar a outros, por isso você não vai receber cura. Você vai morrer sem sair da cama. Não é que você vai morrer daqui a um tempo, não. Você vai morrer dessa enfermidade, sem sair da cama. Diz o texto aqui. Diz aqui, da cama que subisses não descerás. Vai ficar na cama e vai morrer. Porque você demonstrou que confia mais em Baal, Zebu e outros do que a Deus. Irmão, quem consulta a palavra de outros não confia na palavra de Deus. E se não confia na palavra de Deus, não age. Porque se Deus vai agir na vida do Acasias qualquer, o Acasias vai glorificar um demônio. Vamos mandar fazer uma faixa: agradeço ao Baal Zebu pela bênção alcançada. Entendo, irmãos? Deus quer exclusividade nossa. Deus quer que nós consultemos só a Ele. Deus quer que nós obedeçamos só a Ele. Deus quer que nós louvemos só a Ele. Deus quer 100% de nós, porque Ele nos deu 100%, ou muito mais do que 100%. Não tem espaço, daquele crente fiel, daquele que crê em Deus, não tem espaço para fazer concessão com outros deuses. Eu fechei com Deus. Pode desagradar o mundo todo, mas vou agradar o meu Deus. Eu vou ficar 100% com o Senhor. Entenda, irmãos? Quem consulta a palavra de outros, quem procura outros, não confia na palavra de Deus e nem vai receber bênção do Senhor em função disso. Porque o que move a Deus é a nossa fé nele e na sua palavra. E só crê em Deus quem só consulta a Deus. Tudo é possível para quem crê em Deus. E quem crê em Deus não busca outros. É claro, o Senhor Jesus falou a respeito dos médicos. Os sãos não precisam de médicos, os enfermos precisam. Mas antes de consultá-los, busque a Deus, clame a Deus. E Ele vai te... Porque quando você vai em primeiro lugar a Deus, você está honrando a Deus. Você está reconhecendo a soberania de Deus. Você está reconhecendo que se Ele não fizer, é porque tem um recurso disponível. Entendam? Deus, Ele deu capacidade ao homem para desenvolver recursos.
E muitas vezes Deus não faz porque tem um recurso que Ele já deu capacidade e revelação para desenvolver. Mas quando os recursos se esgotam, Deus faz na vida daquele que prioriza Deus, na vida daquele que só crê em Deus, daquele que fecha 100% com Deus. Veja um outro caso aqui, 2 Crônicas 15:2. Porque tem pessoas que no auge da sua luta, no auge da sua tribulação, da adversidade que lhe afligiu a família, procura tudo quanto é tipo de solução. A pessoa que procura tudo quanto é tipo de solução não crê em Deus, porque aquele que crê em Deus só busca Deus. Se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Se Deus não fizer é porque tem um recurso disponível, mas se não tem recurso e Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. Eu não vou apelar a ninguém mais. 2 Crônicas 15:2. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Ouça, Asa, ouça o pastor, ouça todo o povo de Judá, ouça todo o povo de Benjamim, ouça todo o povo da Moca. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se você deixar Deus e ficar procurando outra solução, Deus te deixará. Está bem claro aqui para Asa. E mesmo Deus trazendo isso para o Asa cabeçudo fez o contrário. Vejam aqui, 2 Crônicas 16:12. E caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Do 39 ao 41, ele teve 2 anos para buscar Deus e não buscou, só buscou os médicos. Não teve solução e morreu. A mulher hemorrágica passou 12 anos buscando médicos e gastando tudo com os médicos. Parece que naquela época os convênios também eram caros, né? Mas ela só foi curada quando buscou o Senhor. Entendam, mas ela não tinha alternativa, ela não conhecia o Senhor. Mas o Asa já tinha recebido aqui um recado de Deus. O Asa já tinha recebido aqui, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus já tinha avisado. Irmãos, Asa ficou enfermo e fez o mesmo que Acasias, buscou outros e não a Deus. Por isso Deus não fez nada por ele, porque Deus faz em função da fé. Se buscar, vai achar. E Asa morreu. Irmãos, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Você não pode buscar o Senhor com 99% da sua mente e com 1% você buscar outra coisa. É com todo o seu coração, com toda a sua mente. Deus quer todo o nosso coração. Sabe o que Deus quer? 100% de fidelidade. Fala para o seu irmão do lado: Deus quer 100% de fidelidade. Porque fidelidade é prova de fé. Aquela pessoa, irmão, que fica pulando de galho em galho, irmão, falta fidelidade. Aquela pessoa que fica pulando de igreja em igreja, falta fidelidade. Ou vai ou fica, sim, sim ou não, não. Mas fecha 100%, não se divida. Não fique em dúvida. Deus quer 100%, porque Ele nos dá mais do que 100%, Ele nos deu o seu Filho. Então não importa a sua luta, irmão, não importa a sua situação,
Se você crê mesmo em Deus, busque só a Deus. Consulte só a palavra de Deus. Feche 100%. Você não diz que crê na palavra, irmão? Então quem vai procurar outras coisas, irmão? Quando Deus dirige para procurar médicos para doenças no corpo, tudo bem, mas doenças da alma, misericórdia, irmão. Psicólogo, psiquiatras. O Senhor Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Consulte-o, consulte a sua palavra, irmão. Ou você não crê na palavra? Crê mais no psicólogo do que na palavra de Deus. Não vai receber de Deus, irmão. Então feche 100% com Deus. Seja fiel a Deus. E Deus te abençoará, porque Deus é fiel. Não ser, irmão, cristão tem que parar com essa história de querer ser simpático a tudo e a todos. Querer ser simpático a crenças dos outros. Querer ser simpáticos a filosofias dos outros. Irmão, você tem que ser simpático com Deus. Você tem que fechar 100% com a palavra de Deus. Não, isso eu não aceito porque contraria a palavra do meu Deus, que eu creio. Porque se você compatua, você quer fazer média, quer ser low profile, você quer ser politicamente correto, você não vai agradar a Deus, porque Deus quer sim, sim ou não, não. Entendam, irmãos? É claro que você tem que ter a maneira certa de colocar, a maneira certa de falar, a entonação certa. Não pode falar como um pastor aqui, né? Mas fala, não, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus condena essas coisas, por isso eu não aceito, por isso eu não participo, né? Por isso eu não vou, né? Então não, quer ser politicamente correto, vai desagradar a Deus. Entendam, irmão, não tem fazedor de média com Deus. Deus quer 100% da nossa fidelidade a Ele e a sua palavra. Muitas vezes o inimigo, o astuto, vai te envolver em algumas situações, algumas tribulações, vai querer te constranger para que você saia da palavra. Não, fica firme, irmão. Saiba como ele age, saiba como ele envolve as pessoas. Fecha 100%. Ou você crê ou não crê em Deus. Se você fica fazendo média, fazendo isso, procurando outras filosofias, procurando outras coisas aí, desculpe, irmão, você não crê em Deus em nada, você não crê nada em Deus e na palavra de Deus. E se não crê, não vai receber. Se não crê, vai ter o fim que teve o Acasias. Se não crê, vai ter o fim que teve o Asa e muitos outros. Porque tudo só é possível aquele que crê. Aquele que fecha 100% com Deus. Aquele que tem fidelidade total a Deus e a palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.